Esse é o curso de Bioestatística. O meu nome é Miriam Carvalho de Souza e a aula de hoje é sobre análise exploratória de dados. Nós estamos trabalhando diversas etapas de um projeto de pesquisa e hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre processamento de dados, análise e interpretação de resultados. Daqui para frente, na verdade, essas três etapas estão muito interligadas e nós passamos de uma para outra a todo momento. As escolhas em relação a técnicas de análise exploratória, elas vão depender muito do tipo de coleta que você utilizou, que nós já falamos nas aulas passadas, do volume de dados que você tem para analisar, do tempo que você tem disponível para a apresentação dos resultados, ou seja, se você tem 10 minutos num congresso para apresentar um resultado, não adianta você querer fazer coisas muito mirabolantes, você tem que focar no que você acha que é mais importante passar de mensagem nesses 10 minutos. E também do grau de conhecimento das técnicas de estatística que o público tem, o público que vai ouvir você. Porque as pessoas precisam compreender o que você está tentando passar como uma mensagem no final de tudo. As análises exploratórias podem se dar tanto de forma univariada, quando a gente trabalha individualmente com as variáveis, ou de forma múltipla ou multivariada, quando a gente combina duas ou mais variáveis para fazer essa análise. Aqui a gente tem, por exemplo, a nossa base de dados que eu li em R, do exemplo de pulmão. Então, a gente vai processar os dados, interpretá-los, para no final de tudo obter informações, que é o que a gente mais quer. Para isso, eu preciso conhecer quais são os tipos de variáveis que eu tenho na minha base de dados. Então, na nossa área, na área médica e biológica, a gente coleta dados em geral de pessoas, animais, fenômenos, tanto físicos quanto químicos. E interessam aos pesquisadores dessas áreas os dados de mortalidade, eficácia de um medicamento, incidência e prevalência de uma doença ou até mesmo de um fator de risco. E os dados eles vão se referir sempre a variáveis que podem ser classificadas em dois grandes grupos. Então, uma variável pode ser qualitativa ou quantitativa. E as variáveis qualitativas nós dividimos em dois outros grupos, as nominais ou ordinais. E as quantitativas podem ser discretas ou contínuas. Eu vou explicar cada uma delas para vocês. As variáveis qualitativas, elas são formadas por categorias que descrevem ou atributos ou qualidades. Por exemplo, o subtipo molecular do câncer de mama é uma variável qualitativa. O estadiamento do tumor também é uma variável que vai expressar uma qualidade do tumor. E essa variável qualitativa, ela pode ter uma ordem implícita, como por exemplo, o estadiamento do tumor, que você sai de um estágio 1 a um estágio 4, então você tem uma gradação. Então, essas variáveis a gente chama de qualitativas ordinais, ou elas podem não ter nenhum tipo de ordenação implícita, como por exemplo, se um gene é recessivo ou dominante. Então, essas variáveis a gente chama de variáveis nominais. Já as variáveis quantitativas, elas correspondem a valores resultantes de contagens ou de mensurações. Por exemplo, a quantidade de pares de bases de um genoma, ele é uma variável quantitativa. O peso de um paciente antes de ele iniciar um tratamento também é uma variável quantitativa, mas elas são diferentes. As variáveis elas podem ser quantitativas discretas ou contínuas. As variáveis discretas, elas representam contagens e assumem valores finitos. Então, por exemplo, se eu quero saber o número de exames Papa Nicolau realizados no Rio de Janeiro no ano de 2020, isso é uma variável quantitativa discreta, porque eu conto cada exame Papa Nicolau. Já as variáveis contínuas, elas podem assumir qualquer valor na escala dos números reais, ou seja, um conjunto infinito de números. Em geral, a gente extrai essas variáveis de medidas como temperatura, tempo, peso, estatura. Então, por exemplo, o tempo de reação de um experimento após a aplicação de um reagente é uma variável quantitativa contínua. Mas eu também posso transformar uma variável quantitativa em uma variável qualitativa.
Eu vou trazer para vocês, por exemplo, o exemplo do IMC, que é o índice de massa corporal, né? Então, o IMC é o peso sobre a altura ao quadrado, e eu posso transformar em faixas de IMC, conforme está nessa tabelinha aqui, é muito comum a gente ver, né? Então, a gente tem aqui à esquerda uma figura de um trechinho de uma base de dados que eu trabalho, eventualmente. Então, eu tenho o IMC da mãe da criança. Então, essa mulher aqui tinha um IMC de 21,11 e eu calculei, com base nessa variável quantitativa, a variável qualitativa, que diz que o IMC dessa mulher é adequado. Aqui eu tenho essa mulher cujo IMC era 25,72, ela foi classificada como sobrepeso. Então, são duas variáveis diferentes, mas essa variável faixas do IMC, na verdade, é uma variável qualitativa que eu formei a partir de uma variável quantitativa. Isso é muito comum na nossa área. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Do lado esquerdo são todas variáveis quantitativas, do lado direito variáveis qualitativas, para que a gente distingua melhor entre elas. Então, o número de consultas odontológicas, que é uma contagem, vai ser uma variável quantitativa discreta. A idade no momento do diagnóstico vai ser uma variável quantitativa contínua, porque eu calculo o tempo até aquele momento. O índice de massa corporal é uma razão entre o peso e a estatura, que são duas variáveis quantitativas contínuas. Então, a relação entre elas me produz uma variável quantitativa contínua. A localização do tumor já é uma variável qualitativa nominal. O grau de diferenciação do tumor, ele tem uma ordenação, né? Um grau bem diferenciado, moderadamente diferenciado ou pouco diferenciado. Então, tem uma ordem implícita. Então, ela é qualitativa, ordinal. Agora, as categorias de IMC, elas já são qualitativa, também ordinal, porque a gente tem, conforme eu mostrei no slide anterior, as pessoas que têm peso adequado, sobrepeso, obesidade, existe uma ordenação natural nessa variável. Então, a gente sai de uma variável quantitativa contínua, que transformamos e virou uma qualitativa ordinal. Para reproduzir a análise exploratória usando o exemplo de câncer de pulmão, está tudo lá no material de apoio. Eu espero que vocês reproduzam os próximos slides que eu vou mostrar para vocês agora, depois que vocês assistirem essa aula. Então, vocês lembram que a gente tinha esse plano tabular, que eu apresentei logo no início do nosso curso, e eu quero preencher essa tabela. Então, eu vou começar o processamento de dados, análise exploratória, para preencher, com o objetivo de preencher essa tabela. Eu já mostrei esse slide para vocês, em que eu faço um summary do objeto pulmão, e aí o R, por exemplo, né, me calcula as estatísticas descritivas de uma variável aqui. Espero que a variável é qualitativa, nominal, mas ele me calcula estatísticas descritivas dessa variável porque ele vê que está preenchido com 1 e 2, ele acha que é uma variável quantitativa de onde ele poderia extrair esse tipo de estatística. Mas tem um jeito da gente dizer para ele, olha, isso aqui é uma variável qualitativa, não faça isso. Então, pegando o exemplo do sexo, eu pergunto, né, no R ele chama de fator as variáveis qualitativas. Eu pergunto para o R, a variável pulmão, dólar, sexo, né, ou seja, a variável sexo do objeto pulmão é um fator? Ele me diz, não, não é. Então, eu transformo ela num fator. Então, eu uso esse comando aqui dessa linha, em que eu digo a variável sexo do objeto pulmão recebe como fator a variável sexo do objeto pulmão, sendo que eu aproveito o mesmo comando e coloco os labels. Então, o número 1 era masculino e o número 2 era feminino. Então, quando eu repito, olha, aqui era o summary que eu tinha antes de fazer essa transformação, e aqui é o summary que eu tenho logo depois. Observa que ele já faz uma tabelinha, né? Já me diz, são 39 homens e 49 mulheres, que é exatamente o que eu preciso para preencher o meu plano tabular, como eu mostrei antes para vocês.
Eu espero que vocês repitam esse procedimento para as outras variáveis da base e ao final, vocês repetindo direitinho, vocês vão ter um summary dessa forma. E com o summary dessa forma, eu consigo fazer aquela análise exploratória inicial. Ó. Observa que as comorbidades estão todas certinhas com sim e não tem mais mínimo, só tem mínimo e máximo aqui na carga tabágica, as datas que eu acabei não formatando como data, e no prontuário que ele está entendendo que é número ainda, eu poderia transformar em fator, mas eu não fiz isso. E agora eu posso voltar a uma questão que a gente viu na aula passada, que são aqueles 9 pacientes sem estadiamento patológico. Tá? Vocês lembram que quando eu apresentei o plano tabular desse projeto, eu disse que eu queria fazer um gráfico como esse. Ou seja, estimar a probabilidade de sobrevida ao longo do tempo por estadiamento. Então, como isso é vital para mim, eu vou excluir aqueles 9 pacientes. E para isso eu vou usar esse comando que está aqui. Ó. Pulmão, que é a minha base, vai receber uma subseleção, digamos assim, do pulmão, que é a base total, quando não tem NA na variável estadiamento patológico. Ou seja, se for NA igual a false, que é não ter NA, você mantenha, por favor, na base pulmão. E quando eu faço um summary, vocês observam que aqui no estadiamento patológico, eu já não tenho mais aqueles 9 casos. E se vocês somarem, vocês vão ver que a gente iniciou com 88 casos e agora nós ficamos com 79 casos na nossa base de dados. Então, na aula de hoje eu abordei com vocês algumas ferramentas também para processamento, análise e interpretação. Como base, para estudar melhor isso tudo, vocês podem usar o capítulo 1 e 2 do livro do Bussab, Estatística Básica, e o material de apoio para vocês reproduzirem as análises está disponível na nossa plataforma. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!